aqui com a mãe Alana. Ela é mãe de uma criança autista, nível 1 suporte. Estaremos fazendo uma entrevista com o tema abordado, falta de apoio a mães atípicas. Dando seguimento à entrevista, bom dia, mãe. Bom dia. Como você descreve seu dia a dia como mãe de uma criança autista? Tem muita emoção. Cada dia a gente está aprendendo com eles uma coisa nova e cada dia se preparando, porque você sabe que sempre vai ter frustrações, sempre vai ter recomeço, estaremos tentando novamente. Quais são os maiores desafios que você enfrenta como mãe de uma criança autista? Como eu já tinha comentado antes, é muito desafiador, é cansativo, mas assim, o desafio maior que a gente encontra hoje é na sociedade. Porque assim, os nossos governantes não estão preparados, as pessoas não estão preparadas e às vezes você sabe que sua criança, ela faz uma birra, ela faz uma... Então a sociedade já cai muito em cima, ela não está preparada para receber de forma como aquilo possa ser uma agressão, como aquilo... Então às vezes são preparados sempre para estar atacando a gente como mãe, mas nunca tá para dar o suporte, para poder perguntar, para chegar até você. Quais recursos ou apoios você gostaria de ter disponíveis para ajudar na criação do seu filho? Esses são vários, assim, né? Vários apoios, principalmente, voltando a falar, principalmente das pessoas que estão no poder, que tem muita criança, o meu, eu ainda agradeço muito que ele é verbal, então eu entendo o que ele fala, mas eu vejo muitas mães nas escolas, porque quando a criança não é verbal, é muito mais difícil. Então, não tem auxiliar na escola, não tem AT, não tem um ADI que possa ajudar, é muito difícil. As terapias hoje em dia é muito complicado. Você vê, até para você conseguir um laudo hoje, as crianças às vezes passam muito da idade. Tem criança que começa, né, a gente mãe dentro de casa começa a observar desde os 3 anos, mas até você ter o seu laudo, até chegar a idade que já estão 7 anos, 10 anos, então você já perdeu aquele tempo todo, porque você não consegue um neuro, você não consegue um psiquiatra, então assim, é muito difícil. Seria bom se tivesse apoio das pessoas que estão no poder, porque não adianta você passar na televisão, consciência do autismo, não adianta você botar nos outdoor, o dia do autista, só que a sociedade não está preparada, não sabe como lidar. A escola, shopping, público, a gente imagina às vezes sair para parques, para esses lugares de diversão, porque não tem adaptação para as crianças. E na escola, como os professores relatam a convivência de seu filho com os outros alunos? Então, eu tenho que agradecer muito mais uma vez que o meu é verbal. Então, a convivência dele, ele pede para ir ao banheiro, ele brinca com as crianças, tem o seu momento como todos, né? Às vezes está mais agressivo, às vezes tem dia que está mais calmo. Só que assim, os professores não estão tendo preparação. Não por eles não estar preparados para receber aquelas crianças que chegam, porque eles não teve um curso, não teve a preparação para poder saber como lidar com aquelas crianças. Então eu acho que a gente mais bate na tecla nas reuniões das escolas, principalmente na do meu filho, que é uma escola municipal, que é uma escola que o governo, você sabe que às vezes a demanda não é tão boa, então não tem ADI, não tem AT, e aí as professoras ficam sem saber como que fazer, porque tem muitas crianças que às vezes ele quer ir no banheiro, ele não sabe se expressar, ele faz xixi na roupa, ele às vezes tem que usar fralda, e uma professora só para dar conta, não dá. Às vezes tem um auxiliar e não dá conta, porque assim, quando é verbal, você ainda consegue entender o que ele está te expressando. Quando a criança não é verbal, só dele tentar te expressar que ele quer comer agora o lanche dele, elas ficam sem entender e aí ele começa a ficar mais agressivo. Que conselho você daria para as outras mães que estão criando crianças autistas? Conselho é o que eu peço todo dia. A gente precisa manter a calma, principalmente os dias mais desesperadores. E cada conquista que a gente conseguir nessa sociedade, o mínimo que seja, a gente tem que lembrar que a gente está fazendo pelos nossos filhos, que é o nosso bem maior. Entendeu? A gente não pode desistir, não pode parar de a luta, não pode deixar nossos direitos, entendeu?
correr atrás do direito é difícil, porque assim, você vê, como eu estava falando, na televisão saiu, é direito das crianças autistas ter carteirinha. Mas até você conseguir, é uma demanda. É um direito, só que é um direito que eles dão sufocado. Às vezes pede coisas que você não consegue levar para perícia, um exemplo, né? Então, assim, é muito sufocante. Então, cada escada que a gente conseguir subir, mãe, vale muito a pena, porque não é por a gente, é por nossos filhos, é por atrás do direito deles. Como você vê o futuro do seu filho? Quais suas esperanças e preocupações? Muito, professor. Principalmente no dia de hoje. O dia de hoje está cada dia mais difícil. As pessoas, a sociedade, as pessoas em si, perdeu muito amor ao próximo e principalmente não estão preparados para dar atenção a essas pessoas, essas crianças que amanhã serão jovens e serão adultos. E a gente vê muita falta de implantação de projetos para esse tipo de crianças, tanto as autistas, TDAH, imperativos. É um conjunto, só que assim, falta muita informação, falta muito apoio das pessoas, assim, principalmente as pessoas que podem ajudar, que estão no poder, que podem esclarecer, que podem deixar pessoas para dar palestras, para as pessoas entenderem como é cada dia hoje. Então a gente fica pensando como será o futuro deles, né? Porque assim, se a gente implantar trabalhos para eles, ou oficinas, né? Como eles são crianças e adolescentes, muito adolescente que eu conheço, assim, que é autista e não tiveram a oportunidade naquela época de ser diagnosticado como autista, porque assim, eu conheço jovens de 18, 21 anos que naquela época não tinham diagnóstico. Então, eles são jovens e o adulto sem futuro, porque não teve implantação de oficinas para eles poderem se explorar, porque eles são umas crianças muito talentosas. Quando eles se adaptam a fazer um trabalho, eles são muito perfeccionistas. Então, assim, as áreas de oficinas poderiam ser muito ampliadas para eles, a área de trabalho deles. Futuramente, com fé em Deus, né, poderia ser. Mãe, gostaria de agradecer por ter tirado um minuto do seu tempo para nos conceder essa entrevista. Eu que agradeço, como mãe de crianças atípicas, de saber que tem pessoas, né, querendo saber, lutando por essa causa, entendeu? Porque, assim, cada vez mais pessoas nos procuram para dar informação, para querer saber como é a nossa vida, como é a vida da criança no dia a dia. A gente fica de braços abertos para poder agradecer a cada um de vocês. Olá, estou aqui com a mãe Luana, mãe de uma criança com deficiência, e estaremos fazendo uma entrevista com o tema abordado, a falta de apoio a mães atípicas. Então, iniciando as perguntas, boa tarde, mãe. Como você descreveria seu dia a dia como mãe de uma criança atípica? Corrido. Muito corrido, né? Porque é muitas atividades sozinha para fazer. Bem corrido. Quais são os maiores desafios que você enfrenta como mãe de uma criança atípica? As pessoas que não sabem lidar com isso hoje em dia ainda, não sabem como se comunicar também com uma criança, né, com deficiência. E os problemas do dia a dia também que já tem, né, ônibus, essas coisas todas que tem, né, isso é muito difícil. Quais recursos ou apoios você gostaria de ter disponíveis para ajudar na criação do seu filho? Primeiro, eu acho que deveria ter uma escola, né, especializada para uma criança ficar, tendo que a mãe pudesse fazer algum trabalho por fora para ter uma renda a mais, né, do que só a renda que ele recebe não é o suficiente. Então, eu acho que isso já seria um grande apoio, principalmente para as mães que é solo, né, que não tem o apoio do pai para ajudar e tal. Então, seria isso uma boa ajuda. E que conselho você daria a outras mães que têm um filho, né, com deficiência, um filho autista atípico? Eu acho que persistência, né, é uma palavra que tem que ter, força, garra, mas que elas não deixem os filhos dentro de casa, mesmo com todo o sacrifício, toda a dificuldade que a gente enfrenta na rua, mas que busque por atendimento, por desenvolvimento do seu filho, tem que correr atrás mesmo para poder ele conseguir o máximo se desenvolver, né, para estar, quando a gente não estiver mais aqui, eles poder
seguir sozinho. Certo. E é até sobre a próxima pergunta, né? Como você vê o futuro dos seus filhos e quais são as suas esperanças e preocupações? A gente como mãe, né, tem que esperar o melhor para eles, tem que correr atrás para o melhor. E eu espero que ele se desenvolva o máximo que puder para poder ser uma criança o máximo independente possível, né, para quando a gente não tiver, ele conseguir, espero, com fé em Deus, dele estudar, conseguir desenvolver nos estudos. É isso aí que eu espero. Que bom, tá certo. Eu gostaria de te agradecer, né, por ter tirado esse minuto do seu tempo para estar aqui falando com a gente, nos conceder essa entrevista, tá? Nada. Obrigada.